Polônia os desafios da nova potência dos games. The Witcher, Dying Light, Frostpunk, The Medium, agora Outriders e muito mais. Com quase 500 lançamentos, quase 500 por ano, de jogos que são produzidos por mais de 10 mil desenvolvedores, a Polônia se juntou a centros de desenvolvimento de jogos. Mas como que o país conquistou esse espaço e quais são os seus desafios? E claro, a gente vai falar da situação do Cyberpunk 2077. A gente vai falar também sobre como isso afeta o nosso universo daqui para frente. Mas será que a Polônia podia ser o seu ponto de partida na sua internacionalização para a Europa? Essa conversa, pessoal, vai ser em inglês. Quem quiser acompanhar em português pode acessar o link aqui no canal. Vamos dar as boas-vindas a Jakub Marszczkowski. Ele é um membro do conselho Indie Games Poland Foundation e temos o André Fauri, CEO da Gameplan. E aí, pessoal, tudo bem? Oi, estou muito bem, obrigado. Jacob, não sei se eu falei o seu nome corretamente, eu peço mil desculpas, viu? Mas eu me esforcei. É Marszałkowski, em polonês. Eu sei que é difícil de falar, né? É, eu tentei usar o meu conhecimento de alemão, mas sei lá, né? Bom, brincadeirinha, mas fiquem à vontade, podem começar. Maravilha! Eu vou começar então. A ideia é que a gente converse um pouco sobre a Polônia e sobre todas as oportunidades e, claro, desafios que nós temos. Já vou começar dando um spoiler, pessoal. Os desafios que a gente tem são bem parecidos com os desafios que a gente enfrenta no Brasil. Vamos, inclusive, começar com o Jacob. Eu vou fazer algumas perguntas e espero que elas nos ajudem a alinhar e entender o que tem no mercado da Polônia. Em primeiro lugar, eu gostaria que o Jacob se apresentasse e falasse um pouquinho de como é o trabalho dele na Polônia. A gente quer conhecê-lo um pouquinho melhor. Fica à vontade, Jacob. Olá, pessoal. Eu sou o Jacob Marszałkowski e eu trabalho com a Indie Games Poland, uma organização da indústria na Polônia. A gente tenta ajudar esse setor, trabalhar com eventos de educação, organização de eventos e promovendo a exportação e a cooperação internacional. Coisas do tipo, coisas que as associações de setor sempre fazem. Eu também dou aulas de game design em uma universidade. Ajudo a organizar a Gaming Industry Conference, que é uma das maiores do mundo. É verdade. E eu adoro essa conferência. Eu já fui lá como palestrante na Game Industry Conference. E foi virtual, foi super bizarro, né? Era lá, mas não era um evento físico. Uma coisa que eu queria começar explorando são os números. Eu sei que vocês têm um relatório super interessante mostrando a situação desse setor na Polônia no momento. Eu acho que com esses números a gente consegue entender o estado dessa indústria e por que que a Polônia virou um ambiente tão interessante para isso. Literalmente uma potência, junto com outros grandes países do mundo. Como que a Polônia conseguiu fazer isso? Estou tentando compartilhar minha apresentação aqui. Vamos lá, conseguem ver, certo? Ótimo. Esse é o relatório de 2020. A gente está trabalhando em mais um. Esse é o maior relatório do setor de jogos da Polônia até o momento. Eu vou resumir, mas tem muito mais informação e fiquem à vontade porque é um PDF aberto que está disponível na internet. Vamos ver os principais números. Aqui a gente fala quem são os autores do trabalho, mas eu vou passar diretamente aos números mais importantes. Vamos começar com o mercado consumidor. Nós temos mais ou menos 16 milhões de jogadores na Polônia. É um mercado de quase 600 milhões de dólares. Sem dúvida, o Brasil é um mercado maior como um todo, porque o país é maior.
Mas a Polônia é um mercado muito bom para jogo de PC. A gente viu que o mercado de jogo de PC da Polônia é um pouquinho maior do que o mercado brasileiro de jogo de PC. Então, para quem trabalha com jogo de PC, principalmente jogo indie, ou para Steam, ou para Epic, ou para essas lojas, por exemplo, a GOG, é interessante promover os jogos na Polônia. Vamos falar agora do setor como um todo. A gente tem 440 estúdios de desenvolvimento criando jogos na Polônia. São mais ou menos 500 novos lançamentos todo ano. A gente começou a trabalhar com muito jogo de Switch a partir de 2019. Eu acho que é uma tendência que vale a pena mencionar. São quase 10 mil pessoas trabalhando na produção de jogos na Polônia. Esses são os resultados até agosto de 2020, mas eu sei que já passou de 10 mil, porque esse número está crescendo o tempo todo. Inclusive, a gente vê no registro de empregos um crescimento de mais de 20% por ano. Há pouquíssimo tempo tinha 4 mil pessoas trabalhando nesse setor na Polônia e agora já tem 10 mil e continua crescendo. A receita está crescendo de uma forma bastante estável. Aqui a gente vê a comparação em duas barras. Claro que a gente tem a CD Projekt Red, que é a maior da Polônia, e a gente vê que em 2016 a receita deles foi de quase metade do setor. Agora a receita deles está mudando ano a ano, conforme acontece com as empresas de desenvolvimento. Em 2016, a maioria vinha do The Witcher 3 ainda, e em 2019 a gente começou a ver o principal vindo do lançamento do Cyberpunk. O restante do setor está crescendo e esse crescimento é bastante estável, quase 30% de aumento de receita ano a ano. Nós esperamos algo ainda maior para o futuro, em 2021. Não só por causa do lançamento do Cyberpunk, mas por outros motivos também. Tem alguns outros números daqui que explicam um pouco mais essas questões. Aqui a gente tem a Bolsa de Valores da Varsóvia. Isso aqui é interessante e pode ser um dos fatores por trás do crescimento do setor. Esse número é antigo, porque esse relatório é de até agosto de 2020, mas agora a gente tem 52 estúdios que estão com capital aberto na Bolsa de Valores da Varsóvia. Isso significa que é possível comprar ações deles e investir neles, mas também que eles podem receber outros investimentos justamente por causa dessa exposição. Tem outras 396 empresas que ainda não estão na Bolsa de Valores. Então, sim, essa é uma parte importante, mas ainda não é a maior porcentagem da indústria. E, claro, as empresas têm diferentes tamanhos. Eu também gosto dessa parte científica. A gente vê que 20% das empresas têm 80% dos funcionários. A gente tem geralmente essa regra, né, de 20 para 80. A gente tem 39% dos estúdios com 5 ou menos pessoas. A gente tem alguns casos também de um estúdio com apenas um desenvolvedor, e esse desenvolvedor é capaz de criar jogos de nível mundial, vendendo 300 mil cópias. Tem muito mais informação no relatório. Se quiserem informações, fiquem à vontade, porque eu não quero passar tanto tempo nele aqui. André, qual que é o próximo assunto? Deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho, Jacob. Pensando no crescimento do setor e tirando dessa conta a CD Projekt Red, a gente já tem um resultado fantástico. E sim, a CD Projekt Red está meio estável, mas as outras empresas estão crescendo extremamente rápido. Quais são os fatores que você imagina que têm um impacto nesse crescimento? Será que é essa facilidade de entrar na bolsa? Será que é ter muito investidor? Quais são os fatores que realmente propulsionam esse setor a esse nível?
Olha, é difícil, né, indicar algumas explicações simples. Claro, sem dúvida. Mas a gente anda falando bastante sobre isso. Tem vários fatores. Tem sim os que você mencionou, mas eu diria também que o apoio do governo é uma coisa interessante. Só que o setor já estava crescendo mesmo antes de ter esse suporte. Outra coisa pode ser o seguinte: as pessoas falam bastante inglês na Polônia. Então a gente espera que todo mundo do setor consiga se comunicar com o inglês. Claro que a gente tem esse sotaque de russo mafioso, né, que nem eu, mas falar inglês nesse setor é muito importante. E na Polônia, a gente também tem ótimos programadores dando aulas. Eu já falei que eu dou aulas, né, na Universidade de Poznań. Outra questão é que os poloneses são muito, muito esforçados e estão loucos pelo sucesso. A gente teve épocas em que as coisas não eram possíveis, sabe? A gente tinha muitas limitações no país. E claro que a Polônia não é rica igual a nossa vizinha Alemanha, mas a gente quer correr atrás, a gente quer ter sucesso, a gente quer chegar nos rankings globais e a gente está correndo atrás para conseguir isso. Eu diria que esse é um fator bem, bem importante para a gente. Voltando a falar do setor, eu acho que esse setor é bem específico e ele é muito bem conectado. A gente tem muitas conversas e claro que a gente tem desafios de comunicação, mas a gente tem os eventos que a gente mencionou de quando o grupo do setor se reúne e compartilha conhecimento. Eu acho que isso cria um ambiente muito bom para crescimento e para fazer as coisas acontecerem. Recentemente, a gente descobriu que, em paralelo, a gente cresceu bastante o número de universidades dando cursos de desenvolvimento de jogos ou de produção de jogos. São mais de 60 cursos oferecidos no ambiente universitário na Polônia. Então, a gente foi de 4.000 a 10.000 pessoas trabalhando nisso em 3 anos e talvez isso tenha ajudado. Talvez isso tenha sido o fator para melhorar esse número. Provavelmente a gente também encontraria outros fatores. Claro, algo que eu aprendi na minha experiência com a Polônia é que uma das coisas que realmente me empolga com o ecossistema da Polônia é que vocês têm realmente uma comunidade muito forte, né? É como você falou, os canais não estão concentrados em um lugar só. Então, por exemplo, não é só a Indie Games Polônia que concentra tudo, né? Então, o esforço está saindo de todos os lugares, né? É realmente uma coisa baseada na comunidade. Esse ecossistema, essa rede, faz a Polônia ser um lugar que apoia muito o nosso setor, né? Como um todo, como a comunidade, né? Auxilia muito o desenvolvimento de games. Então, isso é algo que realmente me encanta na Polônia. Eu vejo o crescimento de vocês e me parece ser um lugar muito mais maduro do que onde estamos aqui. As iniciativas aqui ainda são bem pontuais, ainda são bem concentradas em poucos lugares. Apesar de que, claro, o Brasil é um país enorme, mas ao mesmo tempo, eu acho que isso deve servir como um exemplo para a gente. A gente precisa seguir o que vocês fazem para que a gente tenha um ambiente mais interativo e que apoie mais o desenvolvimento de games. E isso em todo o país, não só em algumas regiões. Então, eu achei fantástico o sistema de vocês, mas eu sei que ao mesmo tempo existem desafios, né? Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre quais são as dificuldades que vocês enfrentam. Nós sabemos que a Polônia é incrível para o desenvolvimento, mas nós sabemos que existem desafios. As pessoas precisam ter um entendimento geral do que acontece aí, né? A coisa não é perfeita. Os desafios são semelhantes para a maior parte das localizações do mundo. É como nós falamos com outras pessoas e vimos que as coisas são semelhantes. Então, por exemplo, em primeiro lugar, eu diria que a visibilidade e a disponibilidade de desenvolvedores de games é,
ajudar aos gamers a encontrarem o seu game, encontrar o seu título, isso nem sempre é fácil. Acho que na Polônia isso é ainda mais difícil, né, para os desenvolvedores que, por exemplo, estão nos Estados Unidos, né, estão mais próximos da mídia e das grandes publishers. Então isso com certeza é um desafio que nós temos. E o desafio se tornou ainda maior com a falta de eventos físicos, de congressos. O negócio online não está sendo perfeito, né? Não é bom o suficiente para substituir os eventos em pessoa. Então, a gente quer muito que as exposições voltem, né? Para que as pessoas possam visitar novamente. Agora, o sistema de suporte se tornou muito bom. Em algumas questões, a gente está até dizendo que existe recurso demais para o desenvolvimento de games. É como se tivesse investidores demais, mais investidores do que a gente gostaria. Quando você é grande o suficiente como estúdio, como produtor, muitas vezes você consegue ter acesso a isso. No nível dos iniciantes, no nível de um novo estúdio que está começando com indies, encontrar essa verba ainda pode ser um desafio, né? E eu acho que esse também é um problema mundial. Um outro problema mundial é que não é fácil você conseguir recursos, investimentos, mas algumas coisas são diferentes na Polônia. Se você tiver 15 pessoas com um game de sucesso, e quando eu digo sucesso, eu digo um produto acabado, né? Não necessariamente vendendo 1 milhão de cópias, mas bem desenvolvido. E se você tiver um título, você normalmente consegue financiamento para exportação. E acho que o terceiro desafio seria a baixa disponibilidade de talentos experientes em desenvolvimento, né? Na Polônia, o nosso setor é mais novo, então esse problema é ainda mais frequente. É difícil encontrar gente com 10, 15 anos de experiência, né? A maior parte das pessoas trabalha no setor há 3 a 5 anos. E acho que isso é um problema em comum com o resto do mundo. Como você falou, essas são questões que nós compartilhamos. Nós temos o mesmo problema aqui. Os estúdios normalmente começam do zero e existe uma discussão sobre isso, né? Os investidores dizem que os estúdios não se preocupam o suficiente ou não estão preparados para receber o investimento. Mas, por outro lado, ninguém está ensinando esses estúdios a fazer isso, né? Existem algumas pessoas dedicadas a isso, mas com certeza não é o suficiente, precisamos de mais. E, por outro lado, os estúdios também se queixam, né, de que eles não têm investimento disponível. Então, é a mesma coisa, né? Então, acho que temos mais 5 minutos. Você quer me perguntar alguma coisa? Claro, a gente se conheceu na Polônia no ano passado porque você estava começando alguns acordos na Polônia. De onde veio essa ideia e como tem ido esse processo para você? Tá, eu vou compartilhar minha tela. Você pode deixar de compartilhar a sua, Jacob? Claro, vou fazer isso. Pronto. Ok, eu vou compartilhar a minha tela então, produção. Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho, bem rápido, tá? Sobre o motivo pelo qual estamos na Polônia. Talvez as pessoas se inspirem com o nosso caso. Foi por isso que nós tomamos essa decisão, né? Então, deixa eu começar. Bom, nós decidimos abrir a nossa empresa na lindíssima cidade de Poznan. Isso por diversos motivos. Eu vou mostrar para vocês rapidamente, mas só para vocês verem. A cidade é assim. Vejam só como ela é linda. Eu amo Poznan. Esse é o nosso escritório, esse é o espaço que nós temos. Obviamente trabalhamos numa coworking, mas essa daqui é a coworking que estamos. Temos uma sala,
Temos um escritório aqui, um local muito moderno, que é realmente incrível, é o melhor coworking que eu já vi na vida. E aqui vemos uma foto da cidade, que é muito agradável. Mas por que a Polônia? Primeiro, a posição estratégica na Europa Central. Nós conseguimos chegar rapidamente em qualquer lugar de Poznan. Nós estamos a 2 horas e meia de distância de trem de Berlim. Se você pegar o trem certo, é 1 hora e meia. A nossa moeda, zloty, é muito semelhante, tem um valor muito semelhante ao real. Então, para quem está querendo investir na Europa, o euro é sempre um grande problema, né? Devido à baixa valorização do real. Então, o zloty é bem comparável. Ele tem uma paridade com o real. Então, o investimento é mais fácil. Vocês são parte da União Europeia. Mesmo sendo mais barato estar aqui devido ao zloty, vocês fazem parte da União Europeia. Se você estivesse na Alemanha, seria 7 vezes mais caro. Também há uma facilidade de acesso a financiamento. A dificuldade de conseguir financiamento não é nem perto do que é no Brasil. Então, como brasileiro, eu vi que é fácil você ter acesso aos programas de financiamento da Polônia. Aqui no Brasil realmente é muito difícil. Nós temos parcerias em todos os níveis. Estamos com a comunidade. Você representa um exemplo lindo, né? A gente sempre teve essas conversas com o lado acadêmico, a cidade de Poznan, o estado em que estamos. Obviamente, estamos falando de uma potência de games. Então, os games são uma prioridade para o governo, é uma novidade, mas isso se tornou uma prioridade muito importante para a gente. A burocracia é semelhante ao Brasil, então eu, pessoalmente, e a minha equipe não nos assustamos quando a gente viu a burocracia, porque o mesmo acontece no Brasil. É um lugar lindo, pelo menos na minha opinião. Isso é algo muito importante. Você precisa gostar de onde você está. E eu estou escolhendo viver e trabalhar num lugar não apenas por motivos técnicos, mas por ser um bom lugar para morar e um bom lugar para trabalhar. E eu, pessoalmente, amo o frio. É isso mesmo. Olha, eu fico até surpreso quando eu escuto isso. A Polônia nem sempre é fria, né? O verão é bem calor, é aquele clima continental. Então a gente chega facilmente aos 36 graus aqui na Polônia no verão, mas a gente também tem invernos muito mais frios. E às vezes muita chuva também. Você já passou por alguma temporada de chuva aqui? Já sim, eu já vi. Da minha última viagem para a Polônia foi 100% chuva, não vi nada de sol. E eu gostei, porque estava chovendo e estava fazendo frio. Para mim, esse é o clima perfeito. Amei. Eu não gosto nada, eu não gosto de calor, nem um pouco. Uma outra coisa que eu quero citar são as parcerias. Eu quero agradecer a Indie Games Poland Foundation, você pessoalmente, que sempre me incentivou muito, a Apex Brasil e a Embaixada Brasileira na Polônia. Eles sempre trouxeram muito apoio. A gente nunca conseguiria fazer isso sem a Apex e sem o programa de inovação e diplomacia. Então, quero agradecê-los, o escritório de Bruxelas, da Apex, Madalena, muito obrigado pelo apoio. A Câmara Comercial Portugal-Polônia, a cidade de Poznan, a região, Wielkopolska, e podemos anunciar que agora a gente tem uma parceria com a Collegium da Vinci. Esperamos que a gente possa ter mais parcerias com universidades técnicas. O que nós estamos fazendo na Polônia, basicamente, é pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, isso é um lado diferente dos games, né? Obviamente, a gente faz desenvolvimento comercial, gestão dos nossos clientes europeus, e vamos usar Poznan como um portal
para a Europa e para a Ásia assim que as coisas voltarem para o normal. E espero que isso seja logo, logo. Então vejam só onde vocês podem nos encontrar. É isso. Muito obrigado, Jacob, por dar um pouquinho do seu tempo para a gente falar um pouco sobre a Polônia, e eu acho que estamos prontos para as perguntas. Eu vou parar de compartilhar minha tela. Pronto, parei. Podemos responder perguntas. Bom, a primeira pergunta já chegou por aqui, vejamos. Além da Digital Dragons Incubator, você conhece algum outro programa de incubadora para games na Polônia? O que vocês pensam desse modelo de desenvolvimento de ecossistema? Bom, eu na verdade voltaria aos desafios que eu mencionei. Novamente, eu diria que isso é um desafio. Incubadoras, aceleradoras, para você poder participar desses programas, vocês precisam entrar num estágio muito inicial. Eu acho que nenhum programa faz isso. A Digital Dragons Incubator é mais um programa de mentoria e de ensino, que também é ótimo, é muito bom, mas acho que isso é uma parte que ainda falta na Polônia. Incubadoras, normalmente elas falam com os estúdios num estágio bem inicial. Ok, perfeito. Bom, acho que acabou o nosso tempo, infelizmente. Temos mais uma pergunta, mas eu acho que eu vou poder compartilhar com você depois, e aí a gente vai poder responder a pessoa diretamente. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Jacob, pelo seu tempo e espero que a gente possa ter uma interação maior entre os nossos países no futuro próximo, assim que a pandemia passar. E mesmo durante a pandemia. E fique de olho na GIC. Claro, se você vier para a Polônia, fale comigo. Exatamente, muito obrigado. Obrigado, Jacob e André. Big Festival 2021, o maior festival de games e criação da América Latina.